Então, galera, a aula de hoje é sobre queda livre e lançamento vertical no vácuo. Bora pro vídeo. Bom, aqui eu coloquei um exemplo, do famoso experimento de Galileu, onde ele idealizou a seguinte coisa, subir a torre de Pisa e largar uma pena e um martelo do alto dessa torre, sem a resistência do ar. Porque até então, os corpos mais pesados chegavam ao solo primeiro, e Galileu disse que não era questão da massa, e sim a resistência do ar. Vou fazer um experimento bacana aqui com vocês. Vou pegar a minha agenda e uma folha de papel. Quem chega primeiro é a agenda. Agora eu vou tirar a resistência do ar. Eu vou simplesmente amassar a mesma massa de papel. Eu amassei para tirar a resistência do ar. Passa a chegar junto. Tudo bem? Então a questão, quando Galileu colocou assim no vácuo, o movimento vertical no vácuo, tirando a resistência do ar, o formato, a massa dos corpos não vai mais influenciar na queda dos corpos. Então ele criou um modelo teórico, a forma mais simples de se estudar a queda dos corpos, ou o movimento de lançamento vertical. E ele usou para isso muitos planos inclinados, pessoal. Ele usou sim plano inclinado. Eu sei que a gente estuda plano inclinado em leis de Newton, mas quem usou plano inclinado para estudar a queda dos corpos foi Galileu. Por quê? A aceleração da gravidade é em torno de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é muito grande, uma aceleração muito grande. Quando você coloca o corpo descer em plano inclinado, você ameniza essa aceleração. Por exemplo, com um ângulo de 30 graus, a aceleração passa a ser 5. Não é mais 10, é mais fácil de você cronometrar o tempo e etc. Então, no vácuo, a massa e o formato não vão importar mais. É um caso particular de movimento uniformemente variado. O que significa isso? Um movimento cuja aceleração é constante. Eu estou colocando aproximadamente, pessoal, 10 metros por segundo ao quadrado. Tem uma questão ou outra vai colocar 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Que a cada segundo, a minha velocidade aumenta de 10 metros por segundo. Uma taxa de aumento ou diminuição, tá? Deixa eu reformular. A minha velocidade varia numa taxa de 10 metros por segundo a cada segundo. Então, imagina um corpo caindo. Vou pegar esse corpo que eu peguei aqui no meu exemplo. Se ele sair do repouso V0 igual a zero, queda livre, em um segundo ele vai ter 10 metros por segundo. No próximo segundo, em 2 segundos, 20 metros por segundo, ele vai aumentando de 10 em 10. Ah, professor, poderia dizer que tem uma PA embutida aí? Tem uma PA embutida aí. De segundo em segundo, a razão da PA seria a aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado. Temos as mesmas equações do movimento uniformemente variado. Só que no lugar de S eu posso colocar H de altura, a altura em inglês, height, e eu vou colocar no lugar de aceleração daquele Azinho, vou colocar G, de aceleração da gravidade. Estão aqui as equações, V igual a V0, mais ou menos, já vou explicar por que desse mais ou menos, tá? V igual a V0, mais ou menos GT, equação da posição, que eu falei com vocês, no lugar de S vou colocar H. H igual a H0 mais V0T, mais ou menos, já vou explicar por quê. GT quadrado sobre 2, equação de torre série, no lugar de ΔS eu coloco ΔH, no lugar de aceleração eu coloco G. É a mesma equação. Eu sugiro que você assista antes o vídeo de movimento uniformemente variado que está aparecendo aqui em cima aqui do vídeo. Bom, tempo de subida quando tem um lançamento vertical, onde o corpo sai do solo, para cima, tempo de subida, V0 sobre G. Altura máxima, V0 ao quadrado sobre 2G. Essa aqui é uma simplificação de torre série. Essa aqui é uma simplificação da primeira equação. E o tempo de queda, pessoal, posso pegar a equação, essa equação aqui, H igual a H0, V0T. Bom, se eu pegar o H0 igual a zero, colocando o referencial lá em cima, a partir do zero, H0 igual a zero, o V0 igual a zero. Então, eu vou simplificar esses dois termos aqui, o H0 e o V0T. Então, só fica H igual a GT quadrado sobre 2. Passo 2 para cá, multiplicando H, o G para cá dividindo, tiro raiz quadrada dos dois lados. Então fica tempo de queda igual a raiz quadrada de 2H sobre G. Agora, se for somente uma queda livre, eu posso simplificar as equações. Eu posso simplificar essa equação aqui de cima, porque o V0 é zero, Está partindo do repouso. Um corpo abandonado, V0 igual a zero, então fica V igual a GT. Tudo bem? A equação de baixo, H0 igual a zero, V0 igual a zero, H igual a GT quadrado sobre 2. E aqui em torre série, o V0 ao quadrado, V0 ao quadrado é zero, então fica V quadrado igual a 2GH. Para queda livre, tem uma simplificação grande aí, das equações.
Bom, a escolha do referencial. Como assim referencial? Quando a gente trabalha na horizontal, como a nossa escrita é da esquerda para a direita, a gente acaba sempre colocando o referencial da trajetória, né, positivo para a direita. A gente sempre caminha da esquerda para a direita é como se estivesse andando para frente e a esquerda é como se estivesse andando para trás, beleza? A nossa escrita já é assim, acaba ajudando, fica meio que subentendido que andar para a direita é positivo. Agora, quando o movimento é vertical, eu vou andar para cima ou para baixo, eu não sei qual referencial eu vou escolher. Então é uma escolha dependendo do exercício, pessoal. Logicamente, quando o corpo está caindo, o referencial para baixo é melhor, porque H0 igual a zero, você já elimina uma incógnita. E quando você tem um lançamento vertical, né, para cima, nós temos aí o H0 no solo sendo zero, fica mais fácil também porque elimina uma incógnita. Então eu posso colocar o referencial, né, positivo da trajetória descendo, onde eu vou partir do zero e a altura vai crescendo conforme eu desço. E eu posso colocar o referencial para cima, a altura zero no solo, e conforme eu subo, né, nós temos aí o aumento da altura. Eu posso fazer isso, tá? Livre-arbítrio. Agora, a gravidade é sempre para baixo. Ela sempre puxa a gente para o centro da Terra, né? É sempre vertical para baixo. Em consequência disso, pessoal, referencial para baixo. Vamos lá. Imagina o corpo caindo, ele está no mesmo sentido referencial. É como se estivesse andando para frente. Eu tenho a velocidade no mesmo sentido do crescimento da posição. Então, velocidade positiva e o referencial está a favor da gravidade. Então, tem ali uma gravidade positiva. Então, eu tenho gravidade positiva, velocidade positiva. Aceleração positiva, velocidade positiva, movimento acelerado. Tudo bem? Agora, quando eu escolho o referencial para cima, vamos lá. Eu tenho o V0 para baixo, continuando com o V0 para baixo, é como se estivesse andando para trás. Andando para trás, velocidade negativa. Tudo bem? Velocidade negativa. A gravidade é sempre para baixo. Como esse movimento é acelerado, eu vou ter que colocar menos na gravidade, porque sinais iguais de aceleração e velocidade é que o corpo acelera. Lembra disso? Movimento acelerado, o sinal de velocidade e aceleração tem que ser o mesmo, né? Então, quando eu coloco o referencial para cima, a velocidade para baixo, um corpo caindo, eu vou ter velocidade negativa. Então, a minha aceleração tem que assumir também um sinal negativo, porque o movimento continua sendo acelerado. Independentemente do sinal de V0, G, etc., pessoal, o movimento é acelerado na queda. Então, para combinar com o sinal da velocidade, tem que colocar aceleração negativa. Então, repara isso. Quando você escolhe o referencial para baixo, a gravidade fica positiva. E quando você escolhe o referencial para cima, a gravidade fica negativa. Lembrando, é lógico, que é melhor colocar o referencial para baixo, gravidade positiva, quando o corpo está caindo. Referencial para cima, gravidade negativa, quando estou arremessando para cima, né? Na vertical. Então tá aqui, pessoal, mais um exemplo, só para fechar, tá? Ó, arremessei o corpo para cima. Coloquei referencial também para cima, tá? Então, de início aqui a velocidade é positiva, porque tem a orientação de crescimento da trajetória, da posição. Chega no ponto mais alto da trajetória, a velocidade é zero, tudo bem? Ele parou de subir, se parou de subir, vai começar a descer. Quando ele começa a descer, a sua velocidade assume valor negativo, valores negativos. Tudo bem? Então, tem aqui a velocidade positiva na subida, parou, começou a descer. Como o referencial continuou para cima, escolhi o referencial, não mudo mais não, tá, galera? Como o referencial continuou para cima, a velocidade passou a ter valores, né, negativos, porque está indo contra o referencial, como se estivesse indo para trás. Agora, uma coisa muito interessante, pessoal, Galileu descobriu lá, com seus planos inclinados, né, uma proporção e na queda dos corpos. Como nós temos ali uma aceleração constante, 10 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo a velocidade aumenta numa proporção de 10 metros por segundo. A posição também vai crescendo, pessoal. O deslocamento, melhor dizendo, também vai crescendo dentro de uma proporção fixa. Então essa proporção aqui é muito interessante, pessoal. Ele descobriu a razão de crescimento dos deslocamentos de ΔT em ΔT. É só você manter o ΔT fixo e essa proporção vai crescendo dentro de uma linha que ele descobriu. Olha só, se no primeiro segundo o cara andar uma distância 5 metros, no próximo segundo ele vai andar uma distância de 15 metros. Ah, professor,
5 e 15, 15 é o triplo de 5, sim. Se no primeiro segundo ele andar um x, no próximo segundo, né, no segundo, ele vai andar 3x. Aí no próximo segundo, 5 vezes x, ó, 25. Então eu vou crescendo, né? H1, H2, no caso, que seria tudão, é 4 vezes o primeiro. Tudo bem? Porque eu tenho H1 mais 3H1. Então H2 seria 4H1. Tudo bem, galera? E o H, esse Hzão aqui, chamou de HN, seria a soma de todos os Hzinhos. Então eu posso, né, de segundo em segundo, determinar a razão de crescimento. De ΔT em ΔT, a razão de crescimento é essa. Se no primeiro ΔT andou x, no próximo ΔT 3x. Aí no próximo 5x. Aí no próximo 7x. Ah, é sempre assim? É sempre assim. É só manter a aceleração constante, partir do repouso e os ΔTs fixos, tá? De 1 em 1 segundo, de 2 em 2 segundos, de 3 em 3. Olha só aqui. No primeiro segundo ele andou uma distância d, no próximo segundo ele andou uma distância 3d. No segundo, né? No terceiro segundo, uma distância 5d. Tudo bem, galera? Aí eu coloquei esse desenho de novo aqui, para vocês, 5, 15, 25. X, 3x, 5x. Olha o gráfico, pessoal. Como é um movimento uniformemente variado, né? O move, né? V igual a V0 mais GT. Tudo bem, galera? Nós temos essa reta aí ascendente. Função crescente. Então, no primeiro segundo, ele andou aqui uma distância D, que é proporcional. Lembra que a área do gráfico VT numericamente ao espaço percorrido? Olha só como é que vai dar 5. A base é 1, a altura 10, a área de triângulo, base vezes altura sobre 2. Base 1 vezes 10, 10 sobre 2, 5 metros. Tudo bem, galera? Olha o próximo. Olha quantos triângulos você encontra dentro desse trapézio aqui, que significa a próxima área, significa o próximo deslocamento, né? Tudo bem? Eu encontro 3 triângulos, cada um de área 5. Se eu fizer a área do trapézio ou somar a área dos 3 triângulos, eu vou ter 15. O próximo aqui, ó, 5 vezes D. Cada triângulozinho desse tem uma área proporcional a 5. Um ΔS, um deslocamento proporcional a 5. Como eu tenho 5 vezes D, 25, correto? Bom, galera, espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima.